Olha, hoje nós vamos à nossa segunda aula e eu resolvi fazer essa segunda aula porque meu objetivo é falar de pontos cruciais pelos quais eu já falhei, principalmente no começo. Eu vi as minhas alunas falhando e ajudei elas a corrigirem essa falha e talvez você ainda falhe com isso. Se você estiver começando na profissão, se estiver começando agora, pode ser uma falha que você está tendo hoje, que é não fazer avaliação. Eu vejo que dentro dos consultórios de estética é muito comum você ter um atendimento de um paciente e não fazer nenhuma ficha, nenhum termo de consulta. Então, quando você faz isso e só faz o procedimento, você não trata um indivíduo, você trata uma pele, você trata um cabelo que está caindo, mas você tem que tratar o indivíduo. Você tem que olhar para o paciente, não só por uma questão de resultado, mas por uma questão de respaldo jurídico, respaldo técnico. Então, entenda uma coisa: qualquer procedimento que vocês vão fazer, vocês precisam de avaliar, de fazer termo de consentimento, de fazer um planejamento para esse paciente, para que a sua conduta de tratamento ela seja muito clara. E quando eu falo isso de avaliar, é considerar vários fatores. Quando vocês, por exemplo, pegam uma foto de um paciente que está com uma disfunção e falam, olha, esse paciente não tem resultado. Mas por que que ele não tem resultado? Qual que é a condição de saúde desse paciente? Qual que é a condição clínica? Então, quando eu recebo só uma foto de um problema, muitas das vezes eu não recebo o histórico do paciente, a condição de saúde, e eu não consigo ajudar. Ou o que eu falo ali não vai ser resolutivo. Porque numa avaliação, a gente não só olha uma mancha, a gente olha a condição de saúde daquele paciente, a gente olha a condição clínica daquele paciente. E principalmente numa foto, muitas das vezes, a gente não consegue avaliar a profundidade da mancha do paciente. Então, a gente tem indícios, a gente não tem algo preciso. A gente não fecha um diagnóstico só com uma imagem, por exemplo. Então, assim, hoje eu digo para vocês, vocês não precisam ser o expert em avaliação, mas começar a fazer avaliação. Conforme você repete o processo de novo e de novo, de novo, você começa a melhorar, começa a melhorar. E a partir do momento que vocês começam a repetir esse processo de novo e de novo e de novo, vocês começam a assimilar comportamentos parecidos ou históricos clínicos parecidos, ou algo ou outro que pacientes têm em comum. Muitas das vezes é um quadro de resistência insulínica, é um quadro de diabetes, uma acne associada, uma síndrome de ovário policístico, ou uma condição de saúde, o uso de um medicamento. Vocês vão ver que padrões de comportamento eles se repetem em condições de paciente com determinada disfunção estética. Isso pode ter variação de país, de estado, de local. Podem existir variações. Vocês vão ver que na sua região isso acontece. E se vocês começarem, não só na minha aula, mas para o resto da sua vida, se atentar aos detalhes e compreender os detalhes, vocês começam a ter muito mais resultado. Porque o segredo, ele está nos detalhes. É compreender o detalhe de cada coisa. A partir do momento que você tem compreensão de cada detalhe, você consegue chegar em lugares muito melhores, com resultados muito maiores, levando ao seu paciente uma condição de resultado muito mais rápida. Então, assim, hoje eu trago para vocês um convite, né? Talvez vocês viram na primeira aula. Então, vou reforçar ele aqui na segunda aula, inclusive já esclarecer algumas dúvidas. Essa aula que você está tendo agora, ela é gratuita. Ela não tem custo. Você não precisa pagar para assistir essa, nem as próximas aulas que está publicada dentro do grupo. Se no dia 19 você quiser participar da minha imersão, vai ser um dia comigo, onde a gente vai abordar diversos peelings, diversas técnicas. Eu vou passar formulações, indicações, casos clínicos de várias condições. Nós temos a imersão. Vocês podem solicitar o link no suporte dentro do grupo da Ana, que ela vai te enviar o link para você fazer a inscrição. Então, por um custo muito baixo, você vai ter pelo menos esses peelings abordados. Então, na imersão, a gente aborda esses peelings. Nós não abordamos peelings médios, tá? São peelings como ácido mandélico, glicólico, lático. Olha, tá latino, mas é lático aqui, gente. Erro de digitação. Salicílico, retinóico, margarida e por aí vai. Então, tem toda essa lista de peelings abordada que traz esse nível de resultado. Isso aqui, com esses peelings que não eram peelings médios, eu tenho resultado em 30 dias. E esses resultados, eles são chave, ou melhor,
para chegar nesses resultados, as chaves desses resultados estão no conteúdo que eu estou passando para vocês. Da primeira aula, da segunda aula, vai ser essa aula agora. Porque eu uso do que eu estou ensinando para vocês e aplico na prática. Porque se eu fosse só da teoria, inclusive esses resultados são meus, tá? Eu falaria, olha, faz isso, isso, isso. Aí vocês vão fazer, mas eu não faço. Não. O que eu estou ensinando para vocês, e já ensinei na aula anterior, é que eu faço na prática. A minha prática clínica que eu trago para vocês. Aqui na aula, vocês estão vendo fundamentos científicos, a teoria, os princípios ativos que eu utilizo, o que traz resultado. E aqui são os resultados do que eu tenho falado para vocês. Sem nenhum filtro, sem nenhuma edição, procurando o máximo seguir o mesmo padrão de luz. Eu ainda falho muito em, às vezes, manter o mesmo padrão de iluminação. Vocês conseguem já ver resultados. Inclusive, ambos os casos, foi caso de uma sessão de peeling e uma sessão de hidratação. É o princípio de hidratar e recuperar a barreira. Então, esses são os peelings abordados na imersão. Vocês vão ter acesso a todos esses protocolos. A aula e o suporte é ao vivo, então vocês vão ter um período ali para ter suporte, tirar as dúvidas comigo, interagir e resolver as principais dificuldades que vocês vão ter com peelings ou tem com peelings, tá? Então, a imersão é justamente para isso. Então, é um dia dedicado para vocês. Você está participando da imersão de peelings agora, ou melhor, você está participando dessas aulas agora, aulas gratuitas, aproveitem do formulário que está disponível para vocês. É no formulário que eu consigo sentar, parar, montar o conteúdo para vocês e trazer as informações, tá? Eu não dou suporte no momento, não consigo nem atender todo mundo no meu WhatsApp, seja no Instagram, porque eu tenho um tempo muito apertado. Inclusive, essa aula está sendo feita de uma forma adiantada para que eu consiga entregar o conteúdo para vocês enquanto eu estou em período de TCC. Então, assim, eu tenho um tempo muito curto. Então, por isso eu não consigo dar um suporte no privado, principalmente para quem está fazendo essas aulas gratuitas, porque vem muita gente. E fico muito feliz por isso e que vocês sejam agraciados com os conhecimentos. Se vocês têm dúvidas, dificuldades, usem o formulário para preencher. Conforme as aulas vão sendo liberadas, eu vou disponibilizando para vocês. Felipe, eu preciso de um suporte, preciso de uma assistência. Tem alguma dúvida sobre isso, isso, isso? Participe da imersão, porque na imersão eu consigo abrir a câmera. Você abre a câmera, a gente discute casos, a gente fala ali pessoalmente, ou pessoalmente não, ao vivo, por chamada de vídeo, já resolve muitas coisas, tá? Então aproveitem dessa imersão para a gente ter essa interação ao vivo, tá bom? Mas bom, vamos lá. Aqui também são casos que eu fiz, trabalhando com os aços, que a gente tem abordado desde a primeira aula e que eu vou abordar aqui para vocês também. Se você precisa de fazer treinamento de equipe na sua clínica, de alguma eletroterapia, de algum equipamento, montar algum workshop na sua faculdade, algum evento, ou tem algum evento, vocês podem mandar um direct no Instagram ou no WhatsApp, enviando a sua proposta de parceria, de mentoria e de convite, tá bom? Eu não sou uma pessoa inacessível. Tenho um tempo apertado, mas eu não sou uma pessoa inacessível nesse sentido, tá? Mas hoje, o nosso principal pilar, o nosso principal ponto é falar sobre avaliação. Então, dos pilares do gerenciamento, que eu falei na primeira aula, que são pontos importantes que estão relacionados às complicações, às intercorrências, nós temos um pilar importante para a entrega de resultado, que é a avaliação. É avaliar a condição clínica do paciente. É avaliar as condições para que eu consiga entregar um resultado mais duradouro, muito mais efetivo, levando em considerações ou as condições de saúde do meu paciente. Porque quando eu vou tratar uma acne e eu não olho o paciente, não faço avaliação, não faço uma ficha, eu trato uma acne inflamada. E por que o resultado não dura? Porque eu estou olhando para uma acne, porque eu estou olhando só para uma inflamação local, né? Então, a partir do momento que eu consigo avaliar e que eu me disponho a avaliar, eu tenho uma prescrição muito mais assertiva, eu tenho um tratamento com muito mais durabilidade, eu entrego o resultado. Para mim não é normal, eu não acho normal, não acho aceitável e nunca achei você ter uma retenção de líquido e você precisa toda semana estar na clínica estética para fazer uma drenagem linfática. Isso não é normal. Se você vive num padrão de luxo, que você não trabalha, que você
Como, por exemplo, você tem um bom poder aquisitivo, uma vida estabilizada, tem disponibilidade total, que não é a maioria da sociedade, você pode se expor a fazer uma drenagem sempre, se cuidar sempre. Mas a nossa realidade, o nosso dia a dia o paciente ele tem pouco tempo. O paciente ele não tem a disponibilidade de estar 2 vezes na semana, 3 vezes por semana contigo. A não ser que seja um caso ou outro, mas a maioria não tem. Então, assim, uma das principais dificuldades que eu já tive nos meus tratamentos estéticos, que fez eu mudar as minhas condutas e a forma que eu trato os meus pacientes e trazer o que eu estou trazendo hoje para vocês, foi otimizar tempo. Porque eu tinha tratamentos que o paciente não tinha adesão. Então, hoje, o meu comprometimento é fazer uma avaliação de excelência, o máximo de detalhes que eu tenho daquele paciente. Em alguns casos, quando necessário, entrar com exames, principalmente os casos mais complexos, eu entro com os exames e faço a prescrição. Você pode ter excelentes resultados sem fazer exame laboratorial no seu paciente. Não precisa, de forma absoluta, todos os pacientes terem exames. Mas existem casos pontuais que você precisa. E você vai começar a entender quando você precisa ou não de um exame laboratorial, ou pedir exame para um indivíduo ou um paciente, a partir do momento que você consegue compreender as variações da necessidade de avaliação do seu paciente. Aí sim, você consegue entregar resultado. Inclusive, as fotos e os casos anteriores já mostrado para vocês, em nenhum dos casos eu solicitei exames. Só foi os peelings e o home care, que inclusive é um dos pontos que eu vou trabalhar aqui com vocês, do gerenciamento e dos princípios ativos que a gente utiliza muito. Né? E que, inclusive, quando você sair dessa aula, você pode pesquisar sobre esse princípio ativo e achar um mundo de informações. Porque o que você fizer, além do que eu trouxe aqui, vai ser de excelência. Então, a gente vai falar de ácido cólico. Acabou a aula, se vocês sentirem sede de conhecimento, vontade de se aprofundar, pesquise sobre ácido código no Google Acadêmico, no Cielo, PubMed. Felipe, como pesquisa? Ácido código, acne, ácido código, manchas. Coloca o nome do princípio ativo e qual o objetivo que você gostaria de ter. E você abre um mundo de informações. Então, essa pode ser uma aula de 1 hora? Pode. Mas você pode transformar em um conteúdo de 1 semana se você começar a se aprofundar nos temas nos quais eu estou citando aqui para vocês, os quais eu estou abordando aqui com vocês. E vocês abrem um mundo muito grande. A partir do momento que você começa a achar artigos, vocês acham mais informações, se sentem mais seguros, tem mais embasamento. E dentro dos artigos que vocês vão achar, lá embaixo tem referências científicas na bibliografia, onde você lê outros artigos e outros e outros e outros. Então, assim, com essa aula dá para virar um conteúdo de 1 mês de dever de casa, de estudo, de continuidade para você, profissional. Eu trouxe os pontos pilares que eu uso na minha clínica que funciona muito bem. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que lembrar e ter em mente é o quê? O histórico de saúde, comportamento e as questões sociais. Então, se o paciente tem uma diabetes, se ele tem uma resistência insulínica, se tem uma inflamação subclínica, se o paciente ele tem algum problema de tireoide, algum problema de saúde. E entender o histórico de saúde do meu paciente é importante por 2 fatores. Primeiro, para você indicar ou contraindicar o tratamento. Você ter um respaldo ali daquela condição. Se o paciente tem um problema de saúde no qual é contraindicação, se você fizer, você vai ter complicação. Você vai ter intercorrência. Se você não fez ficha, você não tem nada documentado, aí você achou um grande problema para sua cabeça. Então, a primeira coisa, identificar o histórico de saúde do paciente. Ah, meu paciente tem a condição de saúde, faz acompanhamento. Então, como que a gente pode otimizar isso? Porque, como eu falei na primeira aula para vocês, muitas das vezes, antes do paciente ele ter um problema de estético, uma disfunção estética, ou melhor, um problema de saúde, ele tem uma disfunção estética. Muito antes desse problema ter um quadro patológico, uma alteração de saúde significativa, ele tem uma disfunção estética. Por isso que eu falo para vocês, não olhe uma acne, não olhe um melasma, olhe um paciente. A partir do momento que você olha um paciente que envolve comportamento, que envolve histórico de saúde, que envolve a condição clínica, condição de saúde, você começa a entender como tudo funciona. Talvez até hoje ninguém nunca te explicou isso, o que é um grande detalhe. Então, assim, a partir do momento que você
olha, traz um olhar 360 para esse indivíduo, as coisas vão ser diferentes. Felipe, eu preciso dominar exames, fazer essa avaliação completa, como um todo, seria excelente. Mas se você começar a fazer o básico, que é identificar uma contraindicação e aceitar no tratamento, você já começa a ter muito resultado. Muito resultado. Talvez muita gente já faça isso. Então, se aprofunde na avaliação. Entenda uma coisa, quando você está começando na profissão, na estética, você tem uma curva de aprendizado. Não é do dia para a noite. Eu estou na profissão há 10 anos. Então, não foi de um dia para a noite que eu comecei a ter, a fazer uma puta avaliação, fazer uma solicitação de vários exames, etc. Foi uma curva de aprendizado. E com base em comportamentos e com base em situações, eu comecei a falar, não, isso aqui precisa de um exame, isso aqui precisa investigar isso. Eu fui aumentando e ampliando a minha investigação. Então, em alguns casos, vocês vão entender que existem pacientes que têm doenças crônicas, que fazem uso de esteroides anabolizantes, que fazem uso de anticoncepcionais hormonais, né, os contraceptivos hormonais, e que naquele momento que ele começou a usar aquele medicamento, que ele usou esteroide, que ele usou aquele hormônio, aquela disfunção surgiu. Teve um caso que foi acho que foi em 2024. 2024 que eu estava num curso, a paciente veio receber peelings. E a gente foi fazer um peeling de retinóico nela. E quando as meninas estavam aplicando peelings, eu vi que ela tinha umas acnes internas, poucas, bem pontuais. Ela já era uma senhora, na região de bochecha. E quando eu olhei um pouco para baixo, eu vi nas pernas várias acnes. E não é comum a gente ter uma hiperatividade de glândulas sebáceas, cistos sebáceos no indivíduo. Aí ela contou para mim, eu falei, você sempre teve essa acne ou esse cisto sebáceo? Ela falou, não. Eu comecei a fazer uma reposição hormonal com o médico e começou a surgir. Ele falou que é normal. Pô, e assim eu falei, olha, procure um outro médico porque não tá normal. Então, assim, existem pacientes que eles vão ter quadros de disfunções estéticas por excesso de hormônio. Existem pacientes que eles vão ter deficiência hormonal que também vai gerar uma disfunção estética. Então, assim, você não precisa estar solicitando os exames hormonais do seu paciente para você saber disso. Mas se você entender na sua avaliação, quando ele começou a usar determinada substância, começou a surgir a disfunção, você já achou a raiz do problema. Porque se você pega um paciente desse ou uma paciente dessa e você começa a fazer peeling para melhorar a disfunção e você não entende a raiz do problema, vai melhorar. E nesse caso, que o paciente usa esteroide anabolizante, anticoncepcional, ou alguma substância que está aumentando a produção de melanina, ou a produção de sebo, e você não considera, se nesse caso você não considera e continua tratando, você vai ter um controle, mas não tem uma melhora definitiva. Você não tratou a raiz do problema. Então, nesse caso, você consegue achar a raiz do problema com base no histórico do paciente, no histórico clínico. Então, a partir do momento que você identifica o histórico clínico, consequentemente, você encontra o problema. Então, por exemplo, no caso de mulheres que começaram a ter melasma depois que usou um contraceptivo hormonal, qual que é a melhor conduta? Trocar o contraceptivo hormonal por um não hormonal, por exemplo. Trocar por um DIU de cobre, algum outro tipo de DIU, para que ela consiga, então, estabilizar essa mancha ou essa disfunção. Então, vocês precisam começar a olhar o histórico de saúde do seu paciente, o histórico clínico. Ah, não, Felipe, a mancha surgiu quando quando eu tinha 30 anos. Ok. Quando você tinha 30 anos, o que aconteceu? Ah, eu tive depressão, tive ansiedade, comecei a ganhar peso e engordei. Aí você entende que a paciente ganhou peso nesse período. E uma das coisas que acontece quando a pessoa ganha peso, e não necessariamente está associada ao consumo de carboidratos, mas pode estar associada com excesso, é que ela começa a desenvolver resistência insulínica.
E uma das características do paciente que ele tem resistência insulínica é o escurecimento de manchas nessa região, de pescoço, começa a desenvolver acantoses nigricans, né? Onde você tem axilas, virilhas mais escuras, um pescoço mais escuro. Então, esse paciente que você faz o tratamento das manchas do rosto, vai melhorar? Vai. Mas se ele quer estabilizar, se ele quer ter uma resposta eficaz, é cuidar dessa resistência insulínica, fazer tratamento. E muitas das vezes é mudar os hábitos. É ter uma alimentação mais saudável, que é aquela alimentação que a gente já sabe que tem que fazer, só que a gente não faz. O paciente ele sabe que tem que fazer, mas ele não faz. No momento da avaliação, você começa a cobrar isso do paciente, ele começa a considerar. Um ou outro paciente muda. A maioria vai insistir em continuar. Mas a sua transparência ela é importante. E a partir do momento que você faz isso, você entra como um promotor de saúde. Você promove saúde para o seu paciente. Das disfunções que a gente aborda, das várias, a gente tem quadro de acne, melasma, rosácea, dermatite seborreica, olheiras, alopecia, envelhecimento precoce. Muita coisa pode acontecer nesse processo. O que eu digo para vocês que é importante? É entender o que está acontecendo. Por exemplo, uma alopecia. O paciente vem com alopecia. Identifiquei que era uma alopecia androgenética. Maravilha. O DHT desse paciente possivelmente está aumentado. Ou ele tem uma sensibilidade ao DHT aumentado. E por isso o cabelo dele está caindo. Vou fazer o quê? Uma intradermoterapia, vou fazer um microagulhamento. Aí, você não olhou o couro cabeludo desse paciente com o microscópio ou com a câmera aumentada do celular. Se você tivesse olhado, você teria visto que existem várias inflamações e descamação. E sabe que o paciente que tem alopecia androgenética, muitas das vezes ele tem dermatite seborreica, que aumenta a inflamação. Quando aumenta o processo inflamatório no couro cabeludo, consequentemente, nós podemos ter aumento de metaloproteinases, nós podemos ter uma degradação da matriz extracelular e, consequentemente, esse indivíduo tem queda de cabelo. Quando você começa a tratar a dermatite seborreica, muito antes, muitas das vezes, de fazer um injetável, de fazer um tratamento de microagulhamento, a queda de cabelo cessa. Muitas das vezes com cetoconazol, um shampoo de cetoconazol, que vende na farmácia. Aí você inclui no home care dele, ele usa por 2 semanas. Olha, meu cabelo parou de cair. Muitas das vezes, por quê? Era dermatite seborreica. Então veja que a inflamação que estava persistente, e muitas das vezes ela está visível ali no folículo, quando você amplia, ela, quando tratada, resolve o problema. Aí você segue ali com o seu protocolo de microagulhamento, de injetável, com o que você tem, você começa a ver muito mais resultado. Aí o seu paciente ele vai sair do tratamento, o que vai acontecer? Ele vai ver que o resultado se manteve. Consegue compreender? Então são pontos básicos que a gente não observa muitas das vezes no dia a dia, que são detalhes. E eu digo para vocês que os nossos tratamentos na estética, e o que vai fazer a diferença é detalhe. São pequenos detalhes. Então, por exemplo, quando eu tenho um quadro de melasma, geralmente, melasma eu tenho uma tirosinase aumentada, um aumento de produção de hormônios, ou até mesmo de hormônio melanócito estimulante. Eu tenho uma inflamação subclínica que pode ser por uma condição sistêmica. E eu tenho um paciente que muitas das vezes ele teve uma exposição maior à radiação ultravioleta. Nesse momento que esse paciente ele teve uma maior exposição à radiação ultravioleta, o que vai acontecer? Ele aumenta o processo inflamatório, ele estimula a tirosinase e ele pode aumentar a atividade de hormônio melanócito estimulante. E olha que interessante, os pacientes, isso já é comprovado cientificamente, os pacientes que têm melasma, eles têm um aumento maior de hormônio melanócito estimulante. Então, se eu uso um bloqueador de hormônio melanócito estimulante para esse paciente, e um bloqueador de tirosinase, e eu reduzo a inflamação, o melasma clareia sem eu causar nenhuma agressão. Muitas das vezes o paciente que tem melasma, ele tem aumento de AGE, os agentes avançados de glicação. E que isso traz uma degradação da MEC, que é da matriz extracelular, o aumento de metaloproteinases.
Então, a partir do momento que essa derme ela começa a ser desestruturada, que ela vem com um envelhecimento precoce, inclusive mais à frente eu vou citar isso, o melasma piora. Então a gente pensa, o melasma é só por aumento de tirosinase, o melasma é só por aumento de hormônios. Muitas das vezes ele tem age aumentado, o paciente está glicado, e ele tem uma matriz extracelular comprometida. Então, estimular colágeno nesse paciente com melasma. Reduzir a inflamação. Reduzir a atividade de hormônio melanócito estimulante. Aumentar o processo de renovação celular. Reduzir a exposição ultravioleta. Ver se os hormônios estão controlados, ou mais altos ou mais baixos, por um histórico clínico ou por análise de exames quando necessário. A partir daí, então, esse melasma ele começa a clarear. Muitas das vezes, sem fazer nenhum procedimento agressivo. Então, Felipe, quer dizer que é totalmente proibido fazer procedimentos agressivos em melasma? Eu tinha esse conceito. Eu acho que até ano passado. Só que eu comecei a ressignificar o conceito. Só que eu digo que para você fazer um procedimento, se tiver a indicação mais agressiva em um paciente que tem melasma, você tem que ter uma curva de aprendizado muito alta no quesito avaliação, gerenciamento da pele e prescrição. 3 pilares. Aí você pode fazer um peeling mais forte, porque existem pacientes que precisam de um peeling mais forte para responder. Só que 80% dos casos, 90% dos casos, você resolve com procedimentos não agressivos. Só controlando isso aqui. Só isso aqui. Coisa básica. Daí que o melasma clareia. Daí que o melasma responde. E eu vou trazer na aula mais à frente alguns princípios ativos que a gente usa para controlar essas condições aqui. Aí vocês vão ver, com base nos princípios ativos, com base no que eu citei, a relação de um com o outro. Talvez você assistir essa aula uma vez, não é suficiente. Então assista mais uma vez. Mais uma vez. Para que você consiga compreender. Ok? Muitas das vezes o paciente ele tem um quadro de acne por uma questão de uso de hormônios. E pode ser que ele não tenha nenhum uso de hormônio. Alguns pacientes vocês vão notar que eles vão estar com um quadro de resistência insulínica, diabético, usando algum anticoncepcional e o quadro de acne piorou ou melhorou. Existem alguns anticoncepcionais hormonais, o quadro de acne ele é controlado, ele é reduzido. E, bom, vocês vão ter no seu dia a dia pacientes que têm síndrome de ovário policístico, começou a usar um contraceptivo hormonal e a acne dela melhorou. Vocês vão notar que tem pacientes que quando consome leite, consome açúcar e derivados, ou às vezes por ter um síndrome de ovário policístico ou uma resistência insulínica, a acne aumenta. Isso acontece porque o aumento de IGF, fator de crescimento insulínico, aumenta a produção das glândulas sebáceas. Então, você fazer um peeling, você fazer um procedimento estético nesse paciente vai melhorar, mas não vai resolver. Então, enquanto você fizer, continuar fazendo, vai controlar, mas não vai resolver. A partir do momento que você controla, a coisa muda. Eu trago como exemplo isso para vocês. Eu não tenho uma resistência insulínica. Espero não ter. Aliás, hoje eu não tenho, eu já tive. Mas eu tenho uma sensibilidade alimentar muito grande a glúten. Eu não consumo nada que tenha glúten. Se eu quiser ter uma acne em uma semana, ou várias, eu vou consumir algo que tenha glúten. Eu vou ter várias alterações. E não vai ter skincare que resolva o meu problema. Não vai ter. Não vai ter peeling que resolva o meu problema. Porque eu vou consumir e constantemente vai voltar. E o peeling ele não vai resolver, ele só vai controlar. Então você identificar coisas que fazem mal para o seu paciente, que estão relacionadas aos quadros clínicos do seu paciente, são pontos importantes. E muitas das vezes o paciente está com maior queratinização. E essa queratinização aumentada é por aumento de produção de sebo. Porque uma pele que ela tem menos produção de sebo, consequentemente ela é mais fina e ela é menos inflamada. E a inflamação da pele queratinizada, ela acontece simplesmente porque a gente tem mais conteúdo sebáceo retido, que está comprimido ali, em consequência, você tem uma inflamação. Vocês vão ter pacientes que vão chegar para vocês, homens, mulheres, que usam esteroides anabolizantes. Quando vocês fizerem o peeling, vai melhorar e vai controlar. Mas se eles não pararem de usar, vai continuar voltando.
Então, cabe a vocês informarem isso para eles, para que eles fiquem cientes que vai dar uma melhora, mas não para resolver o problema. Para resolver o problema é ter um maior acompanhamento desses hormônios que estão sendo utilizados. Existe um fator ali, uma dose que vai ser responsiva para eles de forma satisfatória, que consequentemente não vai gerar uma disfunção estética significativa. Ok? Do envelhecimento precoce que eu falei já anteriormente, ele pode vir acompanhado de desidratação, o paciente não consome água, é tabagista, etilista. Esse paciente, ele tem sedentarismo, tem deficiência hormonal, desnutrição, diabetes, síndrome metabólica, resistência insulínica, maior exposição ao sol. Algo disso ele vai ter. E vai trazer um envelhecimento muito mais acelerado. E muitas das vezes esse paciente que tem um envelhecimento precoce, ele desenvolve um melasma. Aí você começa a avaliar esse paciente para ver as contraindicações do tratamento, do que você vai indicar, você avalia a pele do paciente, você avalia histórico social, comportamento. Aí você começa a entender que esse paciente, em algum momento, ele perdeu algum ente familiar. Perdeu alguém de modo que ele entrou em depressão. Ela entrou em depressão. Engordou nesse período. E às vezes essa pessoa ela desenvolveu ansiedade. Ela come porque ela tem ansiedade agora. Então, para esse paciente, você vai conscientizar dele da importância de cuidar dessa obesidade, dessa perda de emagrecer, de entrar numa condição de perda de peso, porque ele engordou, ou ela engordou e desenvolveu uma resistência insulínica, que trouxe envelhecimento precoce. Mas, Felipe, qual que é a relação de obesidade com envelhecimento precoce, com tudo isso que a gente está falando? Primeiro, o paciente teve um fator social, cultural, uma perda de um ente querido, um quadro de pandemia, vão lidar com isso também. E nisso, ela desenvolveu uma obesidade que levou a uma resistência insulínica, uma condição de saúde crônica, inflamatória. E, consequentemente, isso aumenta os agentes avançados de glicação, o estresse oxidativo. Isso envelhece. Isso afeta esteticamente também. Então, a gente vai fazer um microagulhamento, vai fazer um injetável, vai fazer um bioestimulador, vai fazer o peeling. Mas se você começa a se atentar a esses detalhes, conscientizar da importância de cuidar disso também, o paciente responde mais fácil e, claro, você fideliza o paciente. Então, assim, no dia a dia da clínica, no dia a dia dos nossos pacientes, o paciente é olhado como um melasma, uma acne, uma mancha, com a dor dele. Os anúncios hoje, quando é feito, fala da dor do paciente, fala disso, daquilo. Ok, é uma forma de comunicação. Mas se o tempo todo você só pensa na dor do paciente e você não entende a causa dessa dor, desse problema, você não tem também um paciente fidelizado. Então, a partir do momento que você identificou que a dor dele é um melasma, que o que trouxe esse melasma foi uma condição tabagista por conta de uma ansiedade, o que acontece? Você começa a encaminhar para outros profissionais, pedir ajuda de outros profissionais, porque a nossa atuação ela é multiprofissional. Não se engane que você é o bonzão ou a boa zona sozinho. A gente precisa de ajuda de outros. Às vezes de um psicólogo, de um psiquiatra, às vezes de um médico, que vai ser um ginecologista, um dermatologista, enfim. Para que trabalhe em conjunto com a gente e a gente consiga chegar no desejado, que é um resultado efetivo e duradouro para o nosso paciente, para a nossa paciente. E nessa relação de comunicação, muitas das vezes com outros profissionais, surge o que a gente chama de network. Nesse network, começam a vir indicações de outros pacientes para você. São pequenos detalhes que você, quando está começando, não enxerga e às vezes ninguém conta, mas que fazem a diferença. E muito no nosso dia a dia. Então, assim, enfatizar a questão de mudanças de hábitos, de comportamentos, é importante. Para que o seu paciente se torne um indivíduo que, por sua vez, ele venha ser mais responsivo aos tratamentos. Porque imagine, de que adianta eu aplicar a ultrassom para gordura localizada e o paciente se encher de fast food, de Burger King. Ah, mas meu paciente não está fazendo. Ok, mas a sua parte você fez, você conscientizou. No momento que for necessário ele te cobrar, você também vai lembrar. Mas a sua parte você não está fazendo. Eu preciso que você faça.
Hoje eu fecho no tratamento, falo sem medo de errar, ou melhor, sem necessidade de esconder, 2.500. Para mim isso era surreal, né? Era surreal eu conseguir fechar um tratamento desse. Mas eu fecho 3, 4 sessões com o paciente do valor de 2.500, R$ 3.000. E é o paciente fez o pagamento a Deus? Não. Eu estou ali dando uma assistência àquele paciente. Estou em um contato com aquele paciente. Eu estou cobrando ele. Falar, ó, tá usando produto tal? A cada consulta eu pergunto, você usou esse produto? Falta muito? Falta pouco? Eu já tenho um feeling de saber, se o produto não acabou ainda, o paciente não está usando. Porque geralmente eu prescrevo para 30 dias, primeiro mês, né? Se o produto não acabou em 30 dias, o paciente não está usando. Então já começa a chamar a atenção. Olha, se você não usar o produto direito, a gente não vai ter resposta do seu tratamento. Preciso que você ajude. Então, eu tenho a questão de vender com o paciente? Tem. Mas eu tenho uma questão muito maior é de fazer a adesão do tratamento. Por isso que os meus tratamentos, muitas das vezes, eles são quinzenais, não são mais semanais, ou 2, 3 vezes por semana. Porque os meus pacientes, no meu caso, não fazem uma boa adesão, ou não têm essa disponibilidade. Tem paciente que eu só consigo atender uma vez por mês. E tá tudo certo. Consigo entregar resultado do mesmo jeito. Então, é manusear. Assim, eu falei de avaliação. Daria para falar muito mais, mas vamos falar de coisas e questões que complementam tanto a nossa primeira aula, que se você não assistiu ainda, vai ficar aqui embaixo, como a segunda. Então, assim, a niacinamida. A niacinamida, eles encontram em vários cosméticos. Inclusive, os ativos que eu vou citar aqui, vocês podem encontrar em rótulos de cosméticos. Procurem, que vocês vão começar a encontrar. Ela tem uma ação clareadora. Então, assim, ela reduz a atividade de melanina. Ela fortalece barreira cutânea, que é uma das coisas que eu faço muito. Fortalecimento de barreira cutânea. Quando eu fortaleço a barreira cutânea do meu paciente, o que acontece? A pele clareia. Então, às vezes, essa barreira cutânea é comprometida, gente. E você não enxergou isso. Eu chego com um paciente com melasma e rosácea, e a rosácea está cada dia pior, e o melasma também, não tem ligação com a outra. Barreira cutânea comprometida. Você recupera a barreira cutânea, a pele clareia. Olha que legal. Já contei um dos 8 segredos que eu uso para tratar melasma. Eu tenho uma abordagem que eu falo de 8 segredos. Um deles é recuperar a barreira cutânea. Quando eu entro com a recuperação de barreira cutânea, usando ativos que recuperam barreiras, um deles é a niacinamida, automaticamente tem ação anti-inflamatória, reduz vermelhidão. Comecem a observar produtos que recuperam a barreira cutânea. O que eles fazem? Reduzem inflamação. Cicaplast, reduz inflamação. Bepantol, reduz inflamação. Por que reduz? Porque hidrata, ajuda a recuperar a barreira. Então, hidratar, recuperar a barreira, controla a inflamação, clareia a pele do seu paciente, restabelece uma condição de disfunção. Eu tenho uma condição crônica de rosácea, no qual tem momentos que está muito mais afetado. Olha, meu rosto não está vermelho. O que eu fiz? Uma máscara. Hidratei bastante. Barreira cutânea, ó, tchan, tchan, restabelecida. Então, já contei. Um dos segredos que eu uso para recuperar o melasma, só com home care, muitas das vezes, é a barreira cutânea. E é engraçado que os profissionais, muitas das vezes, cobram R$ 1.000, R$ 2.000 do tratamento, mas não passa um home care para o paciente. Não faz uma prescrição. Aí ele fala, meu paciente não quer comprar um home care. Meu paciente não quer gastar com home care. Ele não quer gastar porque na sua cabeça é um gasto a mais que você acaba passando isso para ele. Faça o favor de começar a colocar o home care dentro do orçamento do seu tratamento. Dá uma forma de embutir. Porque é importante que ele use o tratamento diariamente. Não porque, eu vou vender mais. Não. Porque dentro daquilo, você vai levar o quê? O paciente a ter muito mais resultado. Eu já tive um colega que eu falei, olha, usa esse produto aqui, eu tenho certeza que com 30 dias essa mancha vai melhorar 80, 90%. Ele, não, mas se eu passar um home care para o paciente que dá tanto resultado, ele não volta mais comigo. Mas espera aí, o nosso objetivo não é o resultado, não importa se ele é mais devagar ou mais rápido. Porque, gente, a gente tem muito profissional que atende hoje. Hoje tem vários profissionais que atuam com estética. Sim, assim, de uma certa forma, vários concorrentes.
E tá todo mundo fazendo muito, muito do mesmo. Se você não se destacar nisso, e na quesito de velocidade, de entregar um resultado mais rápido, você vai ser engolido pelo mercado. Você vai chegar no mercado e você vai se frustrar. Como eu já me frustrei. Então, assim, uma das coisas que eu priorizo para os meus pacientes, além da decisão do home care, é resultado rápido. Porque a gente está numa geração hoje, que é o que eu chamo de geração do Pix, né? É uma geração que a gente quer as coisas do dia para a noite. Quem está nos seus 30 anos ou mais, como eu, sabe que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, as coisas não eram tão rápidas. Um pagamento bancário, uma interação, quem está mais tempo talvez, conversava por carta. As pessoas tinham muito mais tempo. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue acelerar muito. Não consegue. Mas tem coisas que vocês têm que entregar resultado mais rápido. Hoje, você consegue fechar uma radiofrequência e o paciente fazer um tratamento de 10 sessões? Consegue. De ultrassom? Consegue. Mas se você conseguir entregar resultado mais rápido, para esse paciente significativo, as coisas mudam. Então, assim, se vocês começam a ignorar um monte de coisa que vocês precisam fazer porque vocês estão com preguiça, às vezes, de estudar, ou porque não sabe por onde ir, o que vai acontecer? Você vai fazer o básico do básico, que todo mundo faz, mais do mesmo, não entrega resultado e o mercado engole. Engole que o mercado não tem pena da gente. Aí a gente fica naquela lamentação. Ah, mas eu não tenho paciente. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Assim, faz o dever de casa. Porque eu digo para vocês, hoje ser graduado em alguma área da saúde, ter uma pós-graduação e saber fazer os procedimentos é a sua obrigação. Saber não é diferencial. Não, já foi. No passado já foi. Hoje não é diferencial. Hoje é o básico para você estar no mercado. Você saber fazer procedimentos de peeling, de microagulhamento, o que usar antes, durante e depois, prescrever, é o básico. Se você não souber fazer o básico, desculpa, o mercado vai te engolir. Ele engole muita gente. E o mercado não tem pena. Então, assim, basicão, ótimo. Vitamina C vai ajudar na síntese de colágeno, vai otimizar a matriz extracelular, vai reduzir o processo inflamatório. Vários pacientes que estão em condição inflamatória podem usar a vitamina C tanto de forma oral como de forma tópica. Ela ajuda a reduzir o estresse oxidativo, ela ajuda a reduzir processos inflamatórios, ela ajuda em várias condições clínicas. Gente, tá um barulho aqui em volta, espero que não esteja saindo na gravação. Ácido código, gente, 4%, combinado com alfa-arbutin, pelo menos uns 2, 3%, traz muito resultado de clareamento, reduz a atividade da enzima tirosinase, reduz hiperpigmentações, melhora quadro de melasma, tem ação antioxidante. E o ácido código, ele é melhor muitas das vezes que muitos clareadores, porque além de ser um clareador, ele é antioxidante, ele reduz o processo oxidativo. Ele aumenta, como eu posso dizer? Ele aumenta o combate do processo inflamatório por conta da ação antioxidante. Então, ele tem um poder maior de clareamento. Vocês vão perceber que quando a gente usa ativos antioxidantes, as inflamações reduzem. Vocês vão ver que tem artigos que vocês vão procurar, que eu falei lá no começo. Esses artigos, eles falam de relação de processo inflamatório reduzido por conta de uso de antioxidante. E quando eu falo dessa relação, é tanto de uso tópico como uso oral. Compreende? Então, assim, o ácido código ele tem um potencial antimicrobiano maravilhoso. O alfa-arbutin, que eu também uso muito, ele combinado aí com o ácido código é poderoso. E ele se compara muito, equipara em alguns artigos a hidroquinona no poder de clareamento. Ele traz um ótimo poder de clareamento. Eu uso muito, muito, muito o alfa-arbutin nas minhas formulações. 2, 3% com ácido código é suficiente para você já começar a ver resposta no home care do seu paciente. É suficiente. Ele não é tóxico, ele não é irritativo e ele clareia. Ácido glicólico é um peeling, mas vocês podem usar como cosmético. Inclusive, tem vários cosméticos no mercado que tem ácido glicólico. É um ativo poderoso para renovação, para revitalização,
de uso diário, vocês vão ver que melhora a textura da pele do seu paciente. Reduz aquela pele espessa. Então, comece a procurar nos rótulos dos produtos. Ácido glicólico presente. Ou prescreva ácido glicólico 5%, 3%. Inclusive, eu estava vendo um artigo, acho que foi do Lucas Portillo, não lembro agora, da relação do ácido glicólico em baixas concentrações no controle da inflamação. Então veja que o ácido glicólico em concentrações mais altas, ele renova, tem efeito peeling. Em concentrações mais baixas, ele hidrata e tem ação anti-inflamatória. Então o ácido glicólico é maravilhoso. Outro que eu já citei anteriormente na primeira aula, que é o ácido lático, que é do grupo dos alfa-hidroxiácidos, que é um umectante natural, é um ácido lático, ele ajuda na restauração e equilíbrio do pH da pele. Ele é um ativo hidratante. Ele é um ativo que é exfoliante, em concentrações baixas, como 5%, eu uso nas formulações, ele ajuda na hidratação. Então, você manipular um ácido lático 5% com a vitamina C é excelente. Ele potencializa a ação de clareamento e hidratação da pele. E quando eu falo de hidratação da pele, eu falo de recuperação de barreira. Eu consigo ter uma barreira mais recuperada, hidratada. Na primeira aula, eu recebi algumas dúvidas e eu trago alguns pontos que eu acho importante para vocês, que são dicas. Como, por exemplo, você está começando no mercado hoje, você tem pouco investimento, para de querer focar em técnica cara. Tem coisa barata que dá muito resultado. Tem coisa de custo baixo que dá muito resultado e ninguém nem imagina o que você faz. O cliente hoje, mais do que comprar uma marca, a maioria compra um resultado. Se ele entender que funciona, que dá resultado e se sentir seguro para isso, ele compra de você. Então, uma das técnicas, eu estou falando disso desde a primeira aula e algumas pessoas não entenderam. Uma das técnicas que tem um custo baixo, que dá resultado, que vai te trazer lucratividade e destaque no mercado, são os peelings químicos. Acabou. Tem outras técnicas? Tem. Intradermoterapia ou mesoterapia, como você preferir chamar. São técnicas com alta evidência científica que entregam muito resultado. Que eu faço na minha rotina clínica. Microagulhamento. Se você entende como trabalhar com a toxina botulínica, entende como trabalhar com microagulhamento, intradermoterapia e peelings, você fatura muito, lucra muito no mercado e se destaca com coisas que dão muito resultado, tratando praticamente tudo que é disfunção estética. Um ótimo resultado. Desbancando tecnologias que às vezes a gente fica ludibriado porque tem um marketing muito forte. Então, assim, foque em técnicas de baixo custo, mas não só isso. E tenha evidência científica. Invista no seu contato de aproximação com o paciente. Então, assim, tenha um contato mais próximo. Não fica nisso, fiz um procedimento e adeus, paciente, só daqui a um mês, 30 dias. Não. Manda uma mensagem depois, pergunta como ele está, tem esse pós, para saber como está a recuperação. Às vezes o paciente está num processo de descamação tão intenso que ele não sabe o que fazer. Ou às vezes a pele está sensível, ou ele está com alguma dúvida. Isso vai implicar em um segundo momento quando ele for fechar o tratamento com você. Porque, mais uma vez, não olhe só para uma mancha, para uma acne, olhe para um paciente. Seja sempre claro, desde a avaliação. Então, assim, desde o princípio, planeje tudo, avalie todos os pontos importantes que você acha importante para o paciente, para você não falar depois que fez o tratamento. Porque não é legal você falar para o paciente, olha, você precisa disso, disso, disso. Aí acabou, ou está no meio do tratamento, você fala, não, mas precisa disso, 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 disso. Um monte de coisa. Pode acontecer do seu paciente precisar de algo depois. E você pode falar, olha, eu vou fazer isso, talvez precise de algo depois. Por exemplo, você vai no dentista. Olha, a gente vai fazer uma limpeza, uma raspagem e vai estourar esses dentes. Mas talvez você precise de um canal. Porque o custo de um canal, a gente sabe, é muito mais alto. Talvez. Então, assim, você tem que deixar tudo bem claro na avaliação. Para não parecer que você está empurrando coisa para o paciente. E a nossa ideia não é empurrar nada para o paciente. Não é empurrar nada para ninguém. É entregar algo que resolva o problema dele. A partir do momento que você fideliza esse paciente, ele traz outros pacientes. Se você pensa, entreguei resultado para esse, ok, o que vai acontecer depois? Boca a boca, gente. Você se destaca. Porque se você faz algo meia boca, você mete um anúncio, faz tráfego, você só potencializa algo que é meia boca.
Então, faça o básico bem feito, tá? E uma das coisas que eu guardei para mim, eu faço em consultório que o paciente não pode fazer em casa. Então, eu não fico gastando rios de dinheiro com cosmético profissional para eu aplicar no paciente. Não. Não é porque eu faço injetável, não. Porque antes de eu fazer injetável mesmo, eu já não focava nisso. Então, hoje, os produtos que eu uso em consultório, ou as técnicas que eu uso, é o que o paciente não consegue fazer em casa. O que dá para ele fazer em casa, eu entrego para ele e ele faça em casa, ok? É isso. E foto não é o único fator de avaliação, né? Então, assim, você pegar um paciente, pedir uma foto e dar é isso, na maioria das vezes não resolve. Porque só olhar a disfunção e não olhar o paciente não vai te trazer um resultado satisfatório. Então, essa foi a nossa segunda aula. Em breve nós teremos a terceira aula. Deixarei mais detalhes aqui embaixo e no grupo para vocês. Beijo e obrigado.